está no ar o Linkados na Área com a jornalista esportiva e nadadora Maíra Siqueira. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu sou Guilherme Soria. Eu sou Ariel Helena. Eu sou o Vitor Cierro. Você é formada em jornalismo pela PUC, em História pela USP e pós-graduada em Ciência Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Como você faz para relacionar todas as suas graduações no dia a dia? É uma boa pergunta. Eu entrei em jornalismo primeiro, né, em 2004, e aí chegou no segundo ano e, na verdade, no primeiro ano, conversando com professores, muita gente falava que muitos alunos estavam recorrendo a outras faculdades para complementar o curso, até porque hoje em dia a demanda profissional é que você seja cada vez mais capacitado, né? Então, eu sempre fui apaixonada por história, resolvi fazer o curso por questões pessoais, financeiras, tranquei um período de jornalismo, fui terminar a história, acabei voltando, mas em 7 anos eu fiz as duas faculdades. E aí, um bom tempo depois, aí, 6 anos depois, eu voltei a estudar, fazendo essa pós-graduação que eu estou concluindo agora, estou finalizando o meu TCC. E como que você decidiu ser jornalista esportiva? Sempre foi o que você quis seguir na área? Não, eu queria ser correspondente internacional no Oriente Médio, assim, e trabalhar na Folha de São Paulo. Quando eu entrei na faculdade aos 17 anos e muito sonhadora, eu tinha umas ideias bem diferentes, assim, mas como eu sempre fui atleta, tinha sido atleta e sempre fui apaixonada por esportes, primeiro estágio que eu fiz na área esportiva foi paixão à primeira vista, foi na Trivela, revista e site de futebol internacional. E aí eu acabei emendando um trabalho no outro e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, sempre fui apaixonada por esporte, mas o trabalhar no esporte acabou acontecendo durante o meu período de faculdade. A gente sabe que no meio do esporte tem muito preconceito. Você sofre de alguma maneira por ser mulher e falando do esporte? Não tem nenhuma mulher no jornalismo esportivo que não tenha sofrido algum episódio, né? Assim, acho que isso é inevitável, tem melhorado muito, mas ainda é uma coisa muito presente porque é uma situação muito velada. É aquela coisa que muitas vezes os seus colegas não vão falar diretamente para você, mas o seu trabalho vai ser posto à prova ou vão desconfiar de algo que você disse, como você apurou isso, como você conseguiu essa informação. Existe muito machismo implícito nas coisas. Dificilmente, a não ser público, nas redes sociais, enfim, um torcedor na arquibancada vai falar, né, vai lavar louça, alguma coisa assim. Mas, normalmente, o machismo está implícito nas coisas. Então, eu sempre falo que uma mulher que quer ser jornalista esportiva, ela tem que se provar o tempo inteiro, não tem como relaxar e você não pode errar. Porque o momento que você errar, vai ser o momento que vão querer te derrubar. Que não vai acontecer com o homem, talvez com a mesma facilidade, porque o homem cresce acompanhando futebol, sabe futebol, então você parte do pressuposto que a chance dele errar é muito menor. E com uma mulher, todo mundo fica com o ouvido super atento para o que você está falando, porque vai vir, ela vai tropeçar, e a hora que ela tropeçar eu vou falar, tá vendo? É mulher, tinha que falar uma besteira dessa. Então, sendo uma mulher nessa área, você tem que se provar o tempo inteiro, você não pode errar, você tem que não vou dizer que você tem que se esforçar mais, mas você tem que realmente manter um alto nível o tempo inteiro para você não dar brecha para que alguém desconfie do seu trabalho. E uma polêmica muito grande no jornalismo esportivo é sobre se o jornalista deve ou não falar sobre seu time de coração. Qual a sua visão sobre isso? E você tem algum time? Eu tenho, obviamente tenho. É um time desde que eu sou pequena, assim. Embora em casa meu pai torça para um time, minha mãe pelo outro, mas eu acho que eu não queria que fosse assim, porque eu acho que tem a maioria não sei nem se a maioria vai, mas uma boa parte das pessoas sabe fazer essa diferenciação. Eu posso torcer para o time A, mas hoje eu sou setorista do time B e assim como um jogador de futebol teve time, não quer dizer que ele não possa jogar pelo outro, não quer dizer que ele vai correr mais porque ele está jogando pelo time dele ou correr menos porque ele, né, pelo outro. Mas tem gente que não entende dessa forma e tem gente que, assim como vai esperar você errar porque você é mulher, aquela ali é corintiana, então ela vai falar mal do Palmeiras, ela vai falar mal do São Paulo, ela vai estar falando isso porque é palmeirense, está falando. Então, e quando é só uma acusação, é tudo bem, mas quando a gente vai para agressão, e pode acontecer, uma colega minha da Rádio Globo, a Ana Thaís Matos, foi vítima de linchamento virtual um tempo atrás, porque descobriram um time dela, ela cobre Palmeiras, e a torcida não perdoou, e assim, até hoje ela vai cobrir os jogos do time, ela vai ao estádio, e ela tem que entrar por um portão que não passa pelo torcedor, que não é o portão de imprensa, porque ela é reconhecida por muitos torcedores, que já foram até bater no prédio dela, para perguntar se ela morava lá. Então, quando sua segurança entra em risco, eu acho que
ainda existe gente que não permite com que um repórter que lida com o campo, que lida com o público, que está perto de pessoas que possam ferir a segurança dela, eu acho que quando você tem essa situação, não vale a pena, não vale a pena você se expor a isso. Então, que seja, que a gente viva a hipocrisia de não poder falar o time. E alguns jornalistas acreditam e dizem que o nosso futebol está em crise. Você concorda com essa visão e qual seria o principal problema do nosso futebol? Essa pergunta vai precisar de um programa inteiro, assim, para a gente falar sobre isso. Eu concordo 100%. O futebol brasileiro está horroroso. E não é por falta de material humano, que já é um blá, blá, blá que a gente ouve faz tanto tempo, e a gente tem uma seleção de base chegando na semifinal de Sub-17, chegando na semifinal do Mundial, a gente tem seleção olímpica campeã, então não é falta de material humano, a gente tem bons jogadores, inclusive quase toda a nossa seleção são de craques, a seleção do mundo da FIFA, o The Best, que saiu agora, o Brasil era o país com mais atletas, né, na seleção inteira. Então, assim, não dá pra gente falar que a crise são os jogadores. A crise é o Brasil como país não ter aprendido ainda, ou ter ficado muito para trás na gestão, na organização do seu futebol. A gente tem os nossos principais cartolas, inclusive o atual mandatário da CBF, que não pode deixar o país, porque senão ele vai ser preso, porque está sendo investigado por corrupção. E o anterior foi preso e o outro também foi preso. Quando a gente vê tanta a corrupção que existe na nossa política, tendo o mesmo sistema no nosso futebol, quando você vê que categoria de base para o clube muitas vezes os jogadores sobem profissional por interesses de empresários e não necessariamente por capacidade, quando você vê tantas pequenas corrupções ou tantas más gestões e clubes apostando em técnicos ultrapassados que não tentaram se adaptar e entender que o futebol mudou. Quando você vê tanta coisa assim acontecendo, quando você não olha para frente, você não primeiro pensa no longo prazo, você vou trabalhar aqui porque daqui a 15 anos eu vou colher um fruto, você quer agora porque seu técnico vai ser demitido daqui a 2 meses, ficando 10 jogos à frente do time, com 3 derrotas, então ele vai embora. Quando você tem toda essas questões, eu acho que a gente vive uma crise que não vamos sair tão cedo, assim, a não ser que apareçam vários Neymares assim, a todo momento que puxem o nosso futebol brasileiro, que eu não acho que é essa a questão, não acho que é o talento individual, eu acho que a gente tem muito que aprender olhando para fora. E você acha que tem reversão dessa cultura imediata do Brasil, imediatista, falando sobre futebol? Tão cedo, não. Eu acho que tão cedo, não. Eu acho que bons exemplos podem nos ajudar, como o Corinthians dos últimos anos, que conseguiu, tirando um ou outro, uns grandes erros no meio do caminho, ninguém quase lembra que o Corinthians teve recentemente, não tão recente, mas o Adilson Batista de treinador, teve ano passado o Cristóvão Borges e o Oswaldo de Oliveira. Tirando esses, os técnicos do Corinthians foram o Mano Menezes, Tite e o Carille, que é uma continuação de trabalho do Tite. Então, há quantos anos, quase 10 anos, que você vê o Corinthians tendo uma filosofia sendo seguida. Tropeçou no meio do caminho, mas tem mais ou menos uma filosofia sendo seguida. Você vê o Botafogo com o Jair Ventura há 1 ano no cargo, o Zé Ricardo conseguiu ficar 1 ano no Flamengo. E eu acabei de citar 3 que são auxiliares que viraram técnicos, que foram apostas. Então, quando você tem bons exemplos de que, olha, manutenção pode dar certo, o Corinthians foi campeão da Libertadores e Mundial, o Botafogo ainda não conquistou títulos, mas é um time tão limitado que conseguiu ir tão bem na Libertadores, está indo bem no Campeonato Brasileiro. Quando você tem bons exemplos, talvez o movimento do futebol comece a mudar um pouquinho. Isso eu acho que pode acontecer, essa mudança pode vir aos pouquinhos, mas para a gente escorregar e voltar a demitir, assim, é um passo. O Corinthians, ano passado, quase que entrou nessa onda. E o Carille só foi mantido porque foi campeão paulista e teve um ótimo primeiro turno, porque também, possivelmente, já teria sido demitido com esse segundo turno que a gente tem. Então, eu acho que temos motivos para acreditar, mas para tudo mudar de uma hora para outra aqui no Brasil é muito fácil. E falando sobre a situação do futebol brasileiro, há 3 anos houve a Copa do Mundo aqui no Brasil. Qual o legado que você acha que a Copa do Mundo deixou em termos de futebol e também político para o resto do mundo? Eu acho que é difícil a gente pensar em um legado positivo de verdade, assim, né? É o chover no molhado, falar dos elefantes brancos, das arenas abandonadas. Manaus, os maiores públicos que existem hoje são do futebol feminino, que é uma onda nova legal, mas mostra que o estádio está abandonado. Cuiabá, Arena Dunas, a gente pode citar vários exemplos, assim, em questão de infraestrutura, o que foi prometido, no geral, não foi entregue. Chutando uma porcentagem, sem dados estatísticos, eu acho que 60% do que foi planejado foi entregue.
Muita coisa ficou pelo caminho, muita coisa não tem utilidade, e na questão de... O único legado esportivo que a gente ganhou foi a gente nunca mais quer permitir que um 7-1 aconteça com a gente. Mas uma mudança realmente massiva e efetiva para isso acontecer, não sei. Acho que não tiver. Talvez a escolha do Tite como técnico, mas também logo depois do 7-1 foi o Dunga que veio. Então a gente não dá para questionar muita coisa. Eu acho que o legado foi muito, muito, muito pequeno. Um legado, talvez não vou dizer da Copa, mas do momento atual do esporte mundial, e isso vale para o Brasil também, é que as devassas, as investigações estão acontecendo como nunca. Então a gente conseguiu ter 2 dos últimos presidentes da CBF presos. Que há tanto tempo que esses cartolas estão inseridos numa engrenagem de corrupção e a gente sabia, talvez por falta de provas ou por falta de pulso firme para tomar uma atitude, nada acontecia. Então agora está acontecendo aqui no mundo, não só no futebol, né, nos esportes olímpicos. Então isso eu acho que é um dos maiores legados que a gente tem desse momento atual do esporte no mundo. Maíra, a gente tem um tweet para você do @abreulucas88. Lembrando que você pode estar enviando um tweet para o @linkadozum. Maíra, qual o seu campeonato favorito? Campeonato? De futebol, assim, no mundo? Sim. É que eu gosto de assistir o Campeonato Brasileiro, por motivos óbvios. Quando eu não assisto o Campeonato Brasileiro, eu gosto muito da Liga dos Campeões, né? Óbvio. E do Campeonato Inglês. Acho que, se for falar fora do Brasil, são os meus campeonatos favoritos. E eu gosto demais da Copa do Brasil também. Acho que é um campeonato muito legal. Então temos mais um tweet aqui para você, da @ana_p. Ela quer saber qual foi o jogo mais marcante que você cobriu. A final da Libertadores do Corinthians de 2012, porque eu não tive oportunidade, eu já trabalhava na rádio na final da Libertadores do Santos, em 2011, mas eu não tive a oportunidade de estar na cobertura da final, né? No do Corinthians eu estava no estádio e eu participei dessa cobertura, então profissionalmente foi muito marcante. Eu até queria dizer Copa do Mundo, mas eu dei um azar desgraçado de só pegar jogo ruim na Copa do Mundo. Eu cobri os jogos de Curitiba e foram horríveis, foi Irã e Nigéria, Honduras e Equador, eu acho. Aí o jogo da Espanha que eu fui cobrir na Copa do Mundo já era Espanha eliminada, Espanha e Austrália, que foi um jogo super sem graça. Então, assim, eu peguei jogos muito ruins na Copa do Mundo no geral. Então, profissionalmente, o jogo que envolveu mais emoção, que envolveu um estádio lotado e um título inédito, assim, por tudo que foi simbólico naquele momento, para minha carreira, acho que foi o jogo mais legal, assim, de cobrir. E em 2016 você recebeu o prêmio Torcedores.com de mídia esportiva como o melhor repórter de rádio e foi uma eleição feita pelos internautas. Qual foi a sensação que você teve? Foi uma surpresa, porque acho que tem tantos repórteres muito bons no rádio, né? O rádio vive um pouco de crise, assim, nesse sentido, que muitas rádios demitiram muita gente recentemente, gente de 20, 30 anos de experiência, uns repórteres que estavam aí desde sempre, na Jovem Pan, na Bandeirantes. A gente tem uma safra nova chegando. E, assim, me considero dessa safra nova, embora eu esteja 8 anos de carreira, mas ainda me considero, né, da nova safra do rádio. Então, foi, assim, muito simbólico para mim, mas foi uma grande surpresa. Criada no exterior, a cantora Cat Belsavy desenvolveu sua carreira musical na Europa. Em agosto, lançou sua música autoral electropop Let Go, que alcançou mais de 20 mil acessos em apenas 20 dias no Spotify. Em 2015, apresentou o primeiro videoclipe do single Red Lips, trazendo a cultura pop inspirada em ícones como Britney Spears e Lady Gaga, na qual ganhou fãs por ter uma voz semelhante à da diva. Cat faz covers de Gaga em seus shows e durante as apresentações na TV, como ocorreu na MTV. Sometimes I might remember falling in love, got my heart standing out of the way I crossed the line. Just can't take in my secrets, throwing on my disguise. On my bed, baby, I rolled a dice. Alone that night, I knew I said you on my soul, throwing my back from rising sun. But I can't taste all your love, like shadow, you long gone. I'm gonna let it go, I'll try to let it go. Fall back and run away, cause nothing seems to change us. I'll try to let it show. Fall back and run away. Go and
nothing seems to change us, I'll try to let it show. Fall back and run away. Sometimes I might remember who the hell think you are, standing out of the way. I got alive, just can't take in my secrets, throwing on my disguise. On my bed, baby, I rolled a dice. Alone that night, I knew I set you on my soul, throwing my back from rising sand. But I can't taste all your love, like shadow you long gone. I'm gonna let it go, I'll try to let it go. Fall back and run away, yeah, 'cause nothing seems to change us, I'll try to let it show. Fall back and run away. Go, go and let it go. Fall back and run away, yeah, 'cause nothing seems to change us, I'll try to let it show. Fall back and run away. My way, yeah, yeah. Hey there, you think you know me, but you don't realize I got your secrets on me. You've gotta understand, no matter how you fake that, no matter how you try, I won't change it to me. You know I'll try to let it go. 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 I'm trying to let it. One, two, three, hey! Go! Fall back and run away, yeah, 'cause nothing seems to change us. I'll try to let it show. Fall back and run away. Go, go, just let it go. Go, just let it go. Come back and run away. E você também já foi uma atleta federada de natação. E qual foi como foi a decisão de largar e depois de alguns anos de voltar a nadar? O largar foi quase que compulsório, porque eu sofri uma lesão muito séria no ombro. Eu tentei, meus últimos 6 meses de federada, eu tentei continuar nadando, mas não consegui melhorar. E no fim do ano, o meu médico falou que eu ia ter que operar, que eu ia ficar pelo menos mais 6 meses parada. Até eu recuperar, eu ia perder espaço. Eu treinava no Pinheiros na época, eu ia perder espaço, talvez eu fosse dispensada. E aí eu pensei até eu ir para um outro clube. Eu mudei toda a minha vida para estar aqui. Me mudei para São Paulo, eu sou do interior. Estava na faculdade, eu falei, eu vou seguir vou largar, assim. Desanimei, larguei a natação, mas eu sempre fui apaixonada. Então não deu muito tempo depois eu voltei a nadar. Eu acabei operei 2 vezes, o ombro inclusive. E hoje eu sou muito feliz como nadadora amadora, porque tem muita competição. Já fui para 3 mundiais de Master, né, que é uma competição amadora, mas de alto nível. Então é muito legal, porque eu não tenho cobrança de ninguém, eu não defendo nenhum clube, eu não ganho salário, eu não tenho obrigação, só a minha satisfação pessoal. Então eu acho que é unir o útil ao agradável. E como você concilia a sua carreira de jornalismo com as competições e os treinos de natação? A carreira de jornalismo atrapalha a minha carreira da natação. O jornalismo atrapalha meu esporte. Tô brincando, mas é que fica difícil quando você pega um dia de muito trabalho, é muito difícil você conseguir conciliar um horário para ir até a piscina onde eu nado. Eu nado aqui perto até, né? Nado na Paulista de Medicina, na Unifesp. E aí eu tenho que atravessar a cidade para ir treinar, atravessar a cidade para voltar, dar um pouquinho de trabalho. Então, o meu mundo ideal seria nadar 5, 6 vezes por semana. Hoje em dia, a minha realidade são 3 dias por semana. Mas acaba sendo complicado mesmo. A carreira exige um pouquinho, o jornalista trabalha muito. E a natação tem quanto de influência para a sua vida e principalmente no jornalismo? No jornalismo, talvez menos. Eu acho que é mais na minha vida, na minha pessoa, na minha formação como pessoa. Porque quem pratica esporte, não precisa nem ser de alto rendimento, não precisa ser, né, federado, tal. Quem pratica esporte coletivo, qualquer que seja, você sabe que você tem que ter uma disciplina absurda, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que
você tem contato com a competitividade, com a derrota, você tem que aprender a perder, mas você tem que sempre buscar ganhar. São sentimentos que constroem, que para mim, na minha visão, moldam o caráter de uma pessoa, né? Assim, toda a formação pessoal de alguém. Então, eu acho que a natação ajudou muito nisso, assim, em todos esses aspectos. Então, eu me considero uma profissional muito... Acho que disciplina é o principal de tudo. Eu me considero alguém muito disciplinada. Hoje em dia, a gente vê muita gente que tem dificuldade de se comprometer e esporte é puro comprometimento. Então, eu acho que tudo isso me engrandeceu como pessoa. Então, profissionalmente, afeta nesse sentido. E óbvio que eu ir para o esporte tem a ver com eu ter sido atleta e sempre ter gostado de esportes no geral, mas ter sido atleta me faz entender como é a vida de muitos atletas em muitos aspectos e a paixão, né, natural que existe. Maíra, temos mais um tweet para você da @Gabriela de Sante. Ela está perguntando para você de onde surgiu o seu amor pelo esporte. Eu acho que essas coisas meio que nascem, né, com a gente, mas ou a probabilidade disso acontecer. Eu tenho na minha casa uma mãe que é aficionada por futebol e por esportes no geral. Meu pai não liga muito, mas aí eu tô lá num domingo sem fazer nada, vejo minha mãe assistir uma partida de futebol assim como se fosse a final do campeonato. E aí eu olho para isso e falo, que legal, né? Poxa. Então, assim, a minha mãe sempre por observar a paixão dela, acabou passando um pouco para mim também, para torcer no futebol. E, assim, Olimpíadas eu lembro que era uma festa, assim, a gente tinha uma torcida por várias modalidades. A primeira Olimpíada que eu lembro mais vivamente foi de 96, que o Brasil foi muito bem, a Olimpíada de Atlanta, conquistou muitas medalhas inéditas, na natação, que já era o meu esporte, no vôlei de praia. Então, assistir aquilo e ver o Brasil ganhar medalha e tal, foi um negócio que mexeu muito comigo. E tanto é que eu virei atleta depois, e na Olimpíada de 2004, que foi Atenas, na Grécia, eu já era atleta federada, não consegui índice para ir para a Olimpíada, mas era o meu sonho, então foi aquele meio que uma promessa pessoal, um dia eu vou para uma Olimpíada, e não foi como atleta, mas eu consegui cobrir como jornalista, então foi uma paixão que vem de casa, assim, vem de berço. E que dica você daria para quem quer seguir no jornalismo esportivo? Persistência, disciplina, organização. Eu acho que jornalismo esportivo ele é o mais legal de todos por lidar com o lúdico, mas não quer dizer que ele seja o mais fácil. Muito pelo contrário, na verdade, porque você tem 200 milhões de técnicos no Brasil. A população do Brasil inteira considera que sabe tudo e muito de futebol. Não quer dizer que não saiba, mas todo mundo acha que sabe muito. Então, às vezes você vai falar uma coisa, em qualquer lugar que seja, e vão falar, não sabe nada do que ela está falando. Então, assim, primeiro você tem que se preparar para você saber o que você está falando e você poder embasar a sua opinião. Eu acho que para qualquer carreira, mas para o jornalismo especialmente, se preparar muito bem, aprender a ter jogo de cintura, mas isso acho que a prática traz para as pessoas. Acho que dedicação, disciplina e preparo são muito importantes. A gente vê muita gente que acha que não precisa se preparar porque eu cresci assistindo jogo de futebol, eu entendo tudo. Não. Estou dando exemplo do futebol, pode ser qualquer coisa. Acho que para tudo você tem que se preparar muito bem. O resto vem na prática. O resto você aprende na prática. Eu achei que eu nunca ia trabalhar em rádio na minha vida, porque eu não ia ter capacidade de falar em segundos uma coisa que eu acabei de ver com a voz firme ali no rádio. Não, foi... o cara chutou o cruzamento, foi para fora, escanteio, tal. Eu achei que eu ia ficar assim, ia travar. E eu aprendi. Então, assim, a prática você aprende. O que você precisa ter é o preparo e a sua determinação, assim. E não esmorecer também, porque não é uma profissão fácil. É uma profissão que cansa, que você descansa muito pouco, você é muito cobrado, você tem que fazer tudo. Tem hora que, às vezes, até bate a sensação de nossa, cara, mas o mundo tá caindo, sabe? Tipo, o Temer tá indo de novo para a Câmara para ser avaliado, para ser julgado, e eu tô falando aqui da escalação do Palmeiras, né? Às vezes até bate isso. Então, eu acho que você tem que ter muita determinação o tempo inteiro. É uma profissão que você não pode esmorecer, porque a paixão ajuda a segurar, mas acho que qualquer profissional precisa ter essas características, determinação, perseverança e muita disciplina. Termina aqui o Linkados na Área com a jornalista esportiva e nadadora Maíra Siqueira. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e boa sorte para vocês. Para assistir essa ou outras entrevistas, acesse o portal de alunos de jornalismo da SPM São Paulo ou nosso canal no YouTube, Linkados na Área.